Undeclared wars are commonplace. Guerras não declaradas são comuns. Tragicamente, nosso governo se envolve em guerras preventivas, também conhecidas como agressão, sem que o povo americano reclame. Infelizmente, nos acostumamos a viver com o uso ilegítimo da força pelo governo. Para desenvolver uma sociedade verdadeiramente livre, é preciso compreender e rejeitar a ideia de iniciar o uso da força. Understood and rejected. E se às vezes, para amar o seu país, você tivesse de mudar ou abolir o governo? E se Jefferson estivesse certo? E se o melhor governo fosse aquele que governa menos? E se fosse perigoso estar certo quando o governo está errado? E se fosse melhor morrer lutando pela liberdade do que viver como escravo? E se a hora de maior perigo para a liberdade fosse agora? Olá a todos, aqui é o juiz Andrew Napolitano, do Judging Freedom. Hoje é quinta-feira, 6 de abril de 2024. Peço desculpas pelo início tardio. Todos nós estamos tendo problemas de internet. Não é culpa do Max. É apenas uma dessas coisas que periodicamente nos afetam. Se vocês estavam nos assistindo mais cedo, sabem que tivemos de encerrar o programa com Trita Parsi. Ele estará de volta conosco para retomar nossa conversa às 8h30 da manhã de amanhã, horário do leste dos Estados Unidos. Max Blumenthal, cuja paciência está se esgotando, junta-se a nós agora. Max, é um prazer, como sempre. Quero falar com você sobre Trump e a liberdade de imprensa. Mas antes disso, qual é a posição de Israel agora, que parece que os omanenses e os iranianos estão negociando soberania conjunta e solidária sobre o Estreito de Hormuz? Além de uma receita conjunta, eles podem cobrar o que quiserem e excluir quem quiserem. E isso pode ter a bênção de Donald Trump. Bem, eu não acho que isso terá a bênção de Donald Trump. Não há nenhuma possibilidade, e os negociadores iranianos entendem isso e deixaram isso bem claro, de que eles esperem um comportamento pérfido de Trump. Eles esperam que os israelenses tentem sabotar isso. No entanto, há motivos reais pelos quais Trump não pode reiniciar a guerra. Então, o Irã agora está elevando bastante a exigência para um acordo. Está apresentando posições que eu não chamaria de maximalistas, mas confiantes. E há novas regras que o Irã acabou de propor, incluindo proibir embarcações com qualquer ligação com os Estados Unidos, Israel ou países hostis, como estados europeus que atacaram o Irã nos últimos meses. Nenhuma carga ligada a Israel. Nenhum navio que tenha atacado o Iêmen, ou de qualquer país que tenha atacado o Iêmen, terá passagem permitida. A receita da passagem pelo Estreito de Hormuz será usada para compensar o Irã, e as violações terão multas pesadas. Então, o Irã está assumindo posições confiantes. Houve algum receio no Pentágono de que a Guarda Revolucionária Islâmica pudesse, de fato, aproveitar o momento e a fraqueza política de Trump para lançar um ataque surpresa, como fez contra a base Muwafaq Salti, na Jordânia. Não sei se dá para chamar aquilo de ataque surpresa, mas os Estados Unidos certamente não estavam preparados. E Donald Trump interrompeu a guerra, ou depois de ameaçar o Irã com destruição em massa, e com o maior ataque desde a Segunda Guerra Mundial, não conseguiu fazer nada. E a Casa Branca divulgou um vazamento falso de seus planos de batalha ao Irã, vindo de uma fonte graduada do governo, provavelmente, se referindo a J.D. Vance, para enfraquecê-lo ainda mais, como parte dessa operação contra ele. Isso serve de cobertura para a incapacidade do Pentágono de sequer lançar qualquer ataque significativo. Então o Irã está numa posição muito favorável e está usando isso para apresentar termos muito mais confiantes para, eu não chamaria de acordo, mas pelo menos para uma proposta sobre o Estreito de Hormuz. A principal reportagem do Washington Post de hoje sobre Trump e a acusação de que Hegseth o teria enganado a respeito do esgotamento dos recursos militares americanos é precisa, pelo que você consegue avaliar.
É, mas isso recai sobre o Trump, e é pura estupidez. O governo está em estado de colapso. Quer dizer, todas as entrevistas de McWayne Mullin no DAGS foram canceladas na sexta-feira, depois que Laura Loomer o chamou de McWayne muçulmano e de retardado, porque ele achou que estava seguindo as ordens de Trump. Trump fez declarações públicas sobre isso. Ele achou que estava seguindo as ordens de Trump para aliviar as deportações nos setores de restaurantes e construção, porque isso estava prejudicando a economia. E agora ele está pagando o preço. Agora, Pete Hegseth queria ser leal ao Trump. Ele quase perdeu o emprego, lembram, por causa do Signalgate. E então ele achou que com lealdade total a Trump, dizendo a Trump o que ele queria ouvir e fazendo o que achava que Trump queria que ele fizesse, conseguiria se reabilitar. Por isso ele apoiou totalmente o ataque ao Irã em fevereiro, quando o chefe do Estado-Maior Conjunto, Dan Kane, alertava que naquele momento não havia munições suficientes. E ele aparentemente manteve Trump fora do circuito o tempo todo. Mas eu não estava fora do circuito. Você não estava fora do circuito. Nenhum dos seus convidados estava fora do circuito. Eles precisam que Pete Hegseth nos diga o que o Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais afirmou em abril, e de novo na semana passada, em um estudo, que os estoques de interceptadores dos Estados Unidos foram reduzidos em mais de 65% e não podem ser repostos por anos. E não há substituto para os THAADs e os interceptadores Patriot PAC-2 que estão faltando. E agora sabemos pela Reuters que simplesmente não há mísseis de ataque de precisão. Os Estados Unidos esgotaram esse estoque, inclusive para massacrar meninas jovens que jogavam vôlei em Lemert no primeiro dia da guerra. Eles estão ficando sem munições de ataque à distância. E isso significa que terão de manter caças sobrevoando o Irã para destruir as defesas aéreas iranianas. Mas não podem fazer isso. Por quê? Porque seus aviões-tanque de reabastecimento em voo foram duramente atingidos em solo e tiveram de ser reposicionados para a base aérea de Ramon, em Israel. Isso torna as missões sobre o Irã ainda mais complicadas. Então a guerra é, essencialmente, eu não diria impossível de continuar, mas muito difícil de sustentar. E Trump está procurando bodes expiatórios. Pete Hegseth é o mais recente bode expiatório pela falta de curiosidade de Trump, pela incapacidade de ler, pela pura estupidez. Quer dizer, eu me lembro de ouvir falar que Trump fazia aulas sobre a Bíblia, e o professor de Bíblia dele, quando ele queria tentar agradar a direita cristã, tinha que usar versículos bíblicos codificados por cores, porque a capacidade de atenção de Trump era tão curta, e eles precisavam ser impressos em letras grandes, em frases bem curtas, para que Trump conseguisse lembrar. Então, quer dizer, este é um presidente que cada vez mais faz George W. Bush parecer Henry Kissinger. Você acha que os iranianos estão esperando a retomada do memorando de entendimento depois de fecharem um acordo com os omanenses sobre o Estreito de Hormuz? O memorando de entendimento, pelo que vimos, parecia muito favorável ao Irã. Sim, neste ponto, é possível traçar um paralelo com os acordos de Istambul entre Ucrânia e Rússia em abril de 2022, quando aquilo talvez parecesse um tanto favorável à Rússia naquele momento. Mas, anos depois, o acordo que a Ucrânia fará, depois de perder tanto território, será muito pior. E os Estados Unidos perderam espaço em qualquer futuro memorando de entendimento. Ele violou 8 dos termos imediatamente. O principal é a seção 5, na qual o Irã é basicamente o senhor do Estreito de Hormuz, e tudo tem de passar pelo corredor norte com a permissão do Irã. Os Estados Unidos tentaram contornar a regra 5 usando a Rota Sul passando por Omã. Não deu certo. E também ameaçar o Irã com destruição era proibido pelo memorando de entendimento. Agora, os Estados Unidos perderam terreno militarmente desde que assinaram esse memorando. Perderam tropas, centenas de outras pessoas ficaram feridas, perderam bases, o Kuwait está evacuado agora.
Então o Irã pode apresentar termos mais confiantes, como vemos agora na proposta sobre o estreito. Um dos pontos do memorando de entendimento era a retirada de Israel de Gaza e do Líbano. Não é provável que isso é voluntariamente. Só o Líbano. Gaza ficou de fora. Gaza ficou de fora. Achei que ouvi o ministro das Relações Exteriores Arakci dizer que Gaza era muito importante e talvez tenha ficado de fora. Mas fale comigo sobre Gaza. O que o chamado Conselho de Paz fez para preservar vidas humanas em Gaza? E que se escreve com C da paz, porque eu escrevo CHATO da paz. O Conselho da Paz sempre foi um instrumento para a corrupção de Trump. O rosto do Conselho da Paz era Jared Kushner, que tem investimentos profundos na economia israelense. Por exemplo, ele é quase acionista majoritário de uma grande seguradora israelense. E a Affinity Partners dele, também, é um canal para a corrupção saudita e emiradense, simplesmente pagando a ele bilhões de dólares. Eles não conseguiram muita coisa com isso, como vimos ao longo da guerra. Mas podemos basicamente deduzir pela composição das pessoas no Conselho da Paz, incluindo várias que estiveram envolvidas na Fundação Humanitária de Gaza, que presidiu a fome em Gaza, e a morte de quase 1.000 civis que buscavam ajuda em seus locais semelhantes a campos de concentração em meio a desastres. Nessa operação fracassada, podemos deduzir que o Conselho da Paz é uma espécie de instrumento para um mega-controle israelense sobre toda a Gaza, sobre o futuro de Gaza. E eles usaram cobertura internacional de países dispostos a aceitar propinas dos Estados Unidos ou que querem pagar propinas a Trump em troca de favores. Agora esse plano foi apresentado e, embora fosse muito oneroso, foi aceito pelo Hamas. Eles guardariam suas armas pesadas ou abririam mão delas e as armazenariam com uma autoridade palestina fora do Hamas. Assim não teriam acesso a nenhuma arma pesada, como foguetes, mísseis antitanque, esse tipo de coisa. Nikolai Mladenov é o diretor do Conselho da Paz. Ele é o ex-ministro da Defesa da Bulgária, um país, como Donald Rumsfeld diria, faria parte da nova Europa. Um desses ex-estados do bloco soviético, que se tornou um país da linha de frente da OTAN, e é uma ferramenta maior da OTAN e dos Estados Unidos do que um país poderoso, com base industrial, como a Alemanha. E Mladenov veio do YNEP, o Instituto de Washington para a Política do Oriente Próximo, que é um dos principais think tanks do lobby de Israel em Washington. A bolsa dele foi financiada por uma rica família americana sionista. Ele apresentou esse plano. Netanyahu ligou para ele e disse que odiava o plano. E então Nikolai Mladenov simplesmente inverteu o plano inteiro e disse que o Hamas também tem que abrir mão de armas leves, como pistolas e fuzis AK-47, e basicamente tem que se dissolver. E Israel não vai, ao mesmo tempo, recuar para além da linha amarela, que é a linha usada para tomar mais de 60% do território de Gaza, em conformidade com a implementação do plano pelo Hamas. O Hamas terá que basicamente se dissolver totalmente antes que Israel recue. Então, agora é essencialmente um plano de Netanyahu. E podemos ver claramente o que é o Conselho da Paz, um instrumento da ocupação israelense e da limpeza étnica em Gaza, que segue a todo vapor, com bombardeios repugnantes e massacres em acampamentos de refugiados. Hoje, nos arredores de Rafah, houve um novo massacre. Um depósito de alimentos foi bombardeado por Israel no centro de Gaza. E Mladenov protestou contra isso inicialmente, mas agora basicamente recuou e disse: Israel, vocês podem fazer o que quiserem. E mais uma coisa sobre a Bulgária, o país que meio que ficou de fora de toda essa equação. Eu me lembro de quando a Fundação Humanitária de Gaza surgiu, e todo mundo se perguntava quem estava por trás dela, quem a financiava. Ela parece um instrumento do Mossad para levar Gaza à fome. E aí descobriu-se que a Bulgária tinha feito uma grande doação a ela. Então eu me pergunto se houve alguma troca de favores.
nós vamos fazer essa doação e então vocês colocam o nosso homem, Mladenov, sob a supervisão de Trump para comandar o Conselho da Paz e dar continuidade a esse programa de destruir Gaza. Wow. You mentioned Uau! Você mencionou mais cedo o secretário Mullen e a humilhação dele nas mãos da amiga de Trump, Laura Loomer. Conte qual é a situação do seu caso. Seus advogados vão conseguir depor Mullen pessoalmente, sob juramento? Não vejo isso indo nessa direção. A juíza Leonie Brinkman nos concedeu, ou melhor, aos meus advogados, uma produção limitada de provas para descobrir o que foi feito com os meus telefones. E ela citou um caso decidido em julho. Pode ter sido em outro circuito. Foi Belmonte Cardoza versus Estados Unidos, que determinou que o governo pode fazer uma verificação básica do seu telefone no aeroporto. Isso significa que, se você fornecer seus códigos de acesso, eles podem olhar o aparelho e depois deixar você ir embora. Mas Brinkman contestou o fato de terem feito uma busca avançada no meu telefone. Então esperamos saber mais. O que é ser uma avançada no seu celular? Eles apreendem o telefone, conectam o aparelho a máquinas que podem, na verdade, usar uma tecnologia israelense chamada Cellebrite. Ela é usada para a força bruta, quebrar suas senhas e extrair o máximo possível de dados do seu telefone. Roubar o máximo possível de dados dos seus telefones, fazer cópias, roubar metadados, até extrair mensagens apagadas. Então, esperamos saber mais sobre o que foi feito. Não estamos pedindo milhões de dólares em indenização. Estamos pedindo que a Constituição seja respeitada. Estamos pedindo que meus direitos garantidos pela Quarta Emenda sejam respeitados. E acho que isso se aplica a qualquer jornalista que desafie o poder. Todo jornalista que desafie o poder deveria acompanhar este caso, porque o próximo telefone, os próximos dispositivos, podem ser os seus. Eu sei que isso preocupa apenas uma minoria dos profissionais da mídia nos Estados Unidos, mas ainda assim é importante. Chris, coloque na tela cheia o Trump vociferando contra os vazadores e dizendo que eles são traidores. Esta é a resposta dele à reportagem do The Washington Post, publicada esta manhã, sobre o confronto dele com Hegseth. Os Estados Unidos têm enormes quantidades de munição. Ninguém fala disso, especialmente de certos tipos. Além disso, grandes quantidades estão sendo fabricadas e enviadas aos Estados Unidos. Eu vou perguntar a você se sabe o que isso significa. As empresas de defesa estão construindo um grande número de instalações e fábricas, o maior número na história do nosso país. Bem, isso vai levar anos. Aqui está a parte importante para os nossos propósitos. Os vazadores dessas declarações traiçoeiras estão sendo caçados. Serão buscadas longas penas de prisão, presidente DJT. Então imagino que os 3 autores daquela reportagem do Washington Post, eu não os conheço, Tara Kopp, Natalie Allison e Noah Robertson, devam esperar o FBI à porta de casa, com intimações ou mandados de busca pelos seus celulares. Bem, é isso. E eles querem intimações para conseguir as fontes deles. Exato. Foi isso que Trump fez com Matthew Cole, que trabalhava como freelancer para o The New York Times neste mês. Agentes do FBI apareceram na porta dele com uma intimação para obter suas fontes. E o que eles queriam? Queriam as fontes de uma reportagem que revelou que a equipe 6 dos Navy SEALs, pouco antes das conversas entre os Estados Unidos e a Coreia do Norte, em 2019, iniciadas por Trump, tentou instalar um dispositivo de vigilância eletrônica na costa da Coreia do Norte para interceptar ligações de Kim Jong-un. Assim, Trump poderia saber o que o líder norte-coreano estava pensando antes das negociações. A operação fracassou. Havia pescadores na área. A equipe dos SEALs massacrou todos os pescadores e depois perfurou os pulmões deles com facas para que afundassem até o fundo do mar e ninguém os encontrasse. O New York Times noticiou isso. E agora Matthew Cole enfrenta uma possível acusação, a menos que revele suas fontes, algo que nenhum jornalista faria.
E as fontes são pessoas que Trump gostaria de jogar na prisão por exporem esse horrível crime de guerra. Então, ele se tenta das esses de novo. Pelos quais Todd Blanche não... Claro que não. Quero dizer, veja Trump perdoando Ed Gallagher, que atirava nas pessoas por esporte no Afeganistão. Esta administração está tentando destruir o TPI de todas as formas possíveis. Agora está ameaçando estados africanos que participam do TPI. Fez a Venezuela sair do Estatuto de Roma. Está legitimando crimes de guerra em um nível sem precedentes. Então isso faz parte disso. Mas também é uma tentativa de encobrir o próprio fracasso numa guerra que perdeu, punindo funcionários do Pentágono que podem ter vazado a realidade. Simplesmente não havia munições disponíveis. Dan Kane parecia estar vazando informações. Alguém no mais alto nível do Pentágono parecia estar vazando para o The New York Times e o Washington Post, lá em fevereiro, antes da guerra, que não havia estoques de munição adequados para travar essa guerra. Agora, Pete Hegseth demitiu a maioria dos inspetores de armamentos do Pentágono, que verificam a qualidade das armas e garantem que, por exemplo, mísseis de ataque de precisão ou mísseis balísticos sejam precisos, tenham sistemas de orientação precisos. Todos eles foram demitidos porque está demorando muito para levar as armas da fábrica aos estoques do Pentágono e depois enviá-las para serem disparadas contra o Irã. Isso significa que as armas terão qualidade inferior. E como você disse, juiz, vai levar anos para substituí-los. Isso é um fracasso colossal. E o legado final de Trump será ter presidido o declínio do Império dos Estados Unidos. Qual é a sua avaliação da reação dentro do Partido Democrata à vitória do Dr. Abdul El-Sayed nas primárias democratas para o Senado em Michigan? Sim, eu diria que o legado final de Trump é a destruição descontrolada do Império, em vez de um tipo de declínio administrado, que eu acho que seria o papel dos democratas. E sabe, dá para ver isso. Nós somos um império em declínio. As coisas estão desmoronando rápido. Tucker Carlson está falando de um terceiro partido com Marjorie Taylor Greene e Joe Kent. E você vê a DSA ganhando força. Eles são social-democratas, e o papel deles, provavelmente, é salvar o contrato social e talvez até salvar o império de si mesmo. Embora a cúpula do Partido Democrata, que está submetida às corporações e ao AIPAC, assim como a cúpula republicana, não veja dessa forma. Abdul El-Sayed não é um candidato muito extremo. Ele vem de Michigan, que tem uma população muito grande de árabes americanos e muçulmanos. Então, se você é candidato até mesmo a um cargo estadual ali, não pode adotar a mesma linha de um candidato na Flórida. Quer dizer, olhe para Debbie Stabenow, olhe para os Dingell. Spencer Abram era de Michigan? Eu me esqueci. Mas sabe, é o único estado que tradicionalmente já produziu candidatos estaduais moderadamente simpáticos à Palestina. Ele vem dessa tradição. E acho que ele representa uma nova trajetória que reflete os desejos da base do Partido Democrata. Simplesmente não dá mais ajuda a Israel. É repugnante. Contraria os interesses americanos. E ofende o senso de moralidade e integridade de todo mundo, até mesmo fornecer o que eles chamam de armas defensivas, como o Domo de Ferro, mas que permitiram o genocídio em Gaza e permitiram que Israel evitasse toda diplomacia e negociação. Então, basicamente, ele está respondendo aos desejos da base do Partido Democrata. Ele enfrentou uma candidata com $60 milhões de caixa de campanha da AIPAC, que era uma figura muito estranha, excêntrica, meio com jeito de troll, e que tentou dizer que todos os habitantes de Michigan eram iguais a ela. E isso não funcionou. Ela chegou muito mais perto do que qualquer um esperava. E agora, Abdul El-Sayed enfrenta Mike Rogers, que tradicionalmente é um dos maiores defensores da guerra no Congresso, um dos maiores funcionários e instrumentos da CIA e da NSA. Ele esteve na linha de frente de todas as batalhas para restringir, para reverter os direitos à privacidade
e os direitos constitucionais dos americanos, para iniciar novas medidas de vigilância, permitir escutas telefônicas de americanos sem mandado judicial e apoiou todas as guerras. Então acho que Abdul El-Sayed tem que fazer dessa disputa uma questão disso. Tem que falar da Constituição, tem que falar da guerra e evitar que o ataquem de forma islamofóbica e anti-árabe, evitar as provocações e se concentrar no que esses belicistas fizeram com este país desde o 11 de setembro. E acho que esse pode ser um argumento vencedor, apesar de esses setores dentro do Partido Democrata, a ala direita do partido, ala clintonista e parte da ala meio Obama, irem se opor a ele. Uau! Último assunto, Ceuta. Acho que estou pronunciando certo. Um pequeno enclave espanhol no norte da África. O que está acontecendo lá? Por que todas essas pessoas do Marrocos e da Líbia estão tentando entrar lá? São todos do Marrocos. Foi um ataque de guerra híbrida contra a Espanha. E superficialmente, foi porque o primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sánchez, do Partido Socialista Operário Espanhol, estava se reunindo com... Desculpe, sim, o presidente Pedro Sánchez estava se reunindo com o inimigo mortal do Marrocos na Argélia e falando em estreitar relações. Então o Marrocos iniciou esse ataque de guerra híbrida, em que a inteligência marroquina e a polícia marroquina, essencialmente, incentivaram 50 mil pessoas, em sua maioria homens, economicamente desesperados ou privados de recursos, a nadar cerca de 3 quilômetros até Ceuta, um território que está sob controle da Espanha, no norte da África, há centenas de anos, e basicamente encenar esse ataque. Eu não chamaria isso de ataque, mas simplesmente declarar sua presença. A maioria deles foi devolvida. Foi só uma operação óbvia, mas esse ataque superficial de guerra híbrida foi motivado pelas reuniões de Sánchez com a Argélia. Mas se você olhar por trás da cortina, para celebrações dos sionistas, de autoridades israelenses como Itamar Ben-Gvir, e para o que Yair Netanyahu disse em 2019, que a Espanha está essencialmente colonizando Ceuta, por que eles estão dizendo isso? É porque Pedro Sánchez impediu os Estados Unidos, impediu Trump, de usar território espanhol para lançar ataques contra o Irã. É porque Pedro Sánchez se posicionou contra o genocídio em Gaza, em parte por razões políticas internas, porque ele enfrenta muitos escândalos de corrupção, e é isso que seus eleitores querem. Mas ele está fazendo isso. E então, eles estão tentando. Israel está tentando remover Pedro Sánchez. Portanto, estejam ou não ativamente envolvidos nesse ataque de guerra híbrida, eles certamente estão comemorando isso. E acho que o documento mais revelador que já vi sobre o interesse de Israel em inundar Ceuta com migrantes e basicamente provocar uma onda de refugiados que desestabilize a Espanha é um artigo de Michael Rubin, veterano lobista de Israel, ex-administrador da Autoridade Provisória da Coalizão no Iraque, publicado no Middle East Forum, do islamofóbico Daniel Pipes. Nele, ele pede uma nova marcha verde contra a Espanha, contra Ceuta e outra área chamada Melilla, administrada pela Espanha. O que foi a Marcha Verde? Em 1975, o Marrocos, com a ajuda da CIA, avançou sobre o Saara Ocidental, com 350 mil manifestantes. Eles foram levados para lá de caminhão. Acamparam e tomaram aquele território para impedir que a Espanha o descolonizasse e o entregasse ao povo saharaui, que hoje não tem Estado. Então, ele está pedindo um gigantesco ataque de guerra híbrida, usando uma onda humana de migrantes. E também vimos o MAGA, e sabe, a direita nos Estados Unidos celebrarem isso. Laura Loomer disse que isso precisa acontecer para enfatizar a ameaça dos refugiados. Então, nós acolhemos isso. Donald Trump, essencialmente, acolheu isso. Isso mostra que eles realmente não acreditam em nada. Eles não se importam de verdade com... Eles odeiam a Europa. Não se importam com a soberania da Europa e só usam os migrantes como um bode expiatório político conveniente. E não querem resolver o problema.
É justo dizer miséria disso? Eu não sei. Acho que não é apenas justo dizer isso. Há evidências concretas de que autoridades israelenses, todo o mundo sionista que apoia Netanyahu, o filho de Netanyahu e o MAGA comemoraram isso. Wow. Max, thank you very much. Uau! Max, muito obrigado. Agradeço muito. Eu sei que você está tendo um dia corrido. Agradeço o tempo que você compartilhou conosco. Mande lembranças minhas para a Ania e seus filhos. Tudo de bom. Nos vemos na semana que vem. Muito obrigado, juiz. Obrigado. Daqui a pouco, às 2h, se você estiver nos assistindo ao vivo, daqui a 11 minutos, tio Larry, o coronel Lawrence Wilkerson. Os Estados Unidos são uma república ou um império. E às 3h, Pepe Escobar. Você sabe o que é um repique de gato morto? Ele vai explicar. Juiz Napolitano, para Judging Freedom. Judge Napolitano for Judging Freedom.